Olá, boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco, com todos nós. Assim seja. Esse é um desejo dos mais legítimos, era o cumprimento de Jesus. Ele podia nos dar a paz do Senhor. Nós não podemos. Nós só podemos desejar que a paz do Senhor esteja conosco. Para Jesus era a paz do Senhor esteja convosco. Que essa paz esteja em nós, potencializada, formosa, plenificadora de todas as nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. Hoje viemos pensar sobre a relação entre fé e obras. A teologia pensa muito sobre essa relação. Nós pensamos muito sobre isso fora do ambiente religioso. Fé e obras. O que você prefere do seu cônjuge? O sentimento ou a atuação concreta em interesse, em benefício da relação? Difícil a escolha, não é? O que é melhor num cônjuge? Ele ter realmente uma afinidade, um sentimento, um amor por você? Ou ele ter uma dedicação, um serviço, uma atuação concreta, não apenas em seu benefício, mas em benefício da relação, cultivando a relação, fazendo essa relação florir? É impossível escolher entre essas duas coisas. Só a mentalidade humana, que já tinha separado entre fé e ciência, fazendo uma guerra entre razão e emoção, fragmentando a criatura, fragmentando a mente, fragmentando a vida dessa forma. Somente as nossas concepções tão imperfeitas podem gerar essa dúvida. Pois essa questão foi lançada para a humanidade através das cartas de Paulo, que num momento parecem defender uma coisa, no outro momento parecem defender outras. É tão curioso porque os defensores da fé, como quesito fundamental, que torna as obras de bem, as obras de amor, as obras de fraternidade em segundo plano, os defensores da fé sem obras, usam Paulo tanto quanto os defensores das obras, que uma fé sem obras não é nada. Pois nós aqui hoje vamos falar de, para além das palavras de Paulo, da vida de Paulo. Se você nunca ouviu falar, o livro Paulo e Estevão, pela minha avaliação, mas não só pela minha, de muitas pessoas, é o melhor romance espírita que já veio à luz, pelo menos no Brasil. É um livro fabuloso. A história, sem dúvida nenhuma, é riquíssima. Mas para além da história ser fabulosa, melhor do que qualquer série, qualquer novela, qualquer filme, com reviravoltas, com tensões, com emoção, com reflexões fundamentais. A forma primorosa
desse romance através da mediunidade de Chico Xavier e pela autoria espiritual de Emmanuel, faz com que todos mereçamos dar esse acalento, dar esse frescor, essa nutrição para as nossas almas. Se você não conhece, conheça. Inclusive, baseado, de um lado, em Paulo Estevão, no romance Paulo Estevão, e de outro lado, na carta aos Romanos, que nós, por dizer assim, nós, sem eu poder dizer exatamente com quem, mas eu sei que foi uma obra a várias mãos, que nós trouxemos o livro Saulo e Paulo, para falar da nossa transformação interior. E com isso, com esse estudo, temos um ponto de vista, nem melhor nem pior do que de ninguém. No Espiritismo, ninguém se pretende detentor de palavra final sobre nada, mas temos uma visão a oferecer para essa questão fé e obras. É fundamental situar, como nós já começamos, da defesa daqueles que situam a fé como acima das obras, assim como falar dos que defendem as obras acima da fé. E numa comparação com a nossa vida concreta, com as nossas relações, por exemplo, na conjugalidade, nas relações conjugais, o nosso ponto de vista se expressa dessa forma. De nada vale um sentimento, mesmo que consistente, robusto, ele nem mesmo poderá ser consistente e robusto, o sentimento, se não se expressar no cuidado, no zelo, na manifestação concreta, através de serviços, dedicações, de atitude concreta perante o cônjuge. E mesmo esse serviço, essa dedicação ao outro, também nada valerá se não for lastreada num sentimento profundo. Há pessoas que se dedicam aos seus cônjuges por interesses na herança, por exemplo. Há pessoas que se dedicam aos seus cônjuges por medo da violência desse cônjuge. Nem sempre o serviço ao outro é garantia de saúde, de harmonia. Não é assim? Também são muitos aqueles que não apenas falam, mas que acreditam possuir um amor verdadeiro, forte, mas que é fácil de perceber que ele não se expressa numa dedicação, numa concretude, num serviço. E nós nos questionamos, será que isso realmente é amor? Será que o amor declarado, o amor pensado e sentido na superficialidade, ele é realmente o amor? Ou ele precisa em profundidade se manifestar através de serviços concretos? Jesus nos apresenta uma síntese sobre isso, ao dizer: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Nessa mesma linha, trazendo a história de Paulo,
nós vamos ver Paulo de Tarso como a grande promessa da raça. Ele havia sido criado em Tarso, um centro de excelência, um centro de altíssimo conhecimento de filosofia, de ciência, que reunia as melhores influências do helenismo, da influência grega, da influência de Roma, e o melhor também da influência do judaísmo. Ele era fariseu, sabia falar as 3 línguas, sabia circular entre tantas influências positivas, e com essa base sólida e sob a tutoria de Gamaliel, um fabuloso mestre do judaísmo, componente do mais alto colegiado do judaísmo, que era o Sinédrio. Com tanta aposta e aproveitando excelentemente essas apostas, essas referências, esses aprendizados, Paulo de Tarso transformou-se na maravilhosa referência do judaísmo, inclusive, e isso fica muito claro no livro, porque quando se transferiu a Jerusalém, porque era ali que era o palco das grandes carreiras, das grandes caminhadas políticas, religiosas, Paulo teve um agudo discernimento de perceber a grande influência que acontecia em Jerusalém do trabalho dos homens do caminho. Os homens do caminho eram os discípulos de Jesus, que davam a si mesmos esse nome. A Casa do Caminho, instituição formada, criada por Simão Pedro, com uma extensa obra assistencial, abalava o judaísmo nas suas estruturas, porque o judaísmo, pelo menos até aquela altura, não tinha uma obra social voltada aos carentes e aos excluídos. O que se fazia naquele tempo era o vale dos excluídos, uma região próxima às grandes cidades, para onde eram enviados os leprosos, os pobres, os doentes de toda sorte, para ali morrerem. Nada lhes era dado. Ninguém ia até esses vales para dar uma palavra, para levar uma comida, para levar um remédio. Eles eram colocados ali para morrer. Até porque os doentes naquele tempo eram considerados impuros, seres degradados, seres menosprezados. E o cristianismo veio com a fabulosa obra da Casa do Caminho e ajudava muita gente, acolhia muita gente. Sempre estava absolutamente lotado, por mais que eles ampliassem as dependências. E aquilo vinha abalando a extrema popularidade, o maravilhoso trabalho, a repercussão tremenda que dava, especialmente nas classes mais baixas da sociedade de Jerusalém. E Paulo teve a perspicácia de entender que um inimigo como esse, dado por ele, por toda a elite do judaísmo, como um inimigo fraco, porque não tinha dinheiro, não tinha alianças políticas, era fraco.
seria ao mesmo tempo um inimigo fácil de vencer e que uniria toda a elite do judaísmo incomodada pela ação fraterna, caridosa de Simão Pedro, uniria toda a elite em seu favor. Ele não apenas pensou isso, mas fez assim, e propôs ao Sinédrio, ele, Paulo de Tarso, apesar de sua juventude, uma campanha contra o cristianismo. O livro desce a detalhes fabulosos, debates entre Paulo e Estevão, uma história riquíssima, cheia de meandros e reviravoltas, saborosa. Pois Paulo, na sua campanha de perseguição ao cristianismo, quis levar à morte todos os principais discípulos. Foi convencido a reduzir a sua ação criminosa à figura de Estevão. Paulo acusou, julgou, sentenciou e assassinou Estevão. Antes disso, promoveu uma ampla campanha que envolveu confiscos dos bens dos cristãos, ataques, prisões, torturas, morte de muitos cristãos, a ponto de provocar uma saída em massa de pessoas de Jerusalém. Foi, digamos assim, com as mãos cobertas de sangue e com ódio insaciável que Paulo de Tarso conseguiu uma ampliação dos fabulosos poderes que ele já detinha para fazer a mesma campanha realizada em Jerusalém, na cidade de Damasco. E foi ali, às portas de Damasco, quando estava próximo de chegar à grande cidade, que Paulo teve uma visão espiritual esplendorosa. Disse ele que rasgou-se o céu e de lá, do âmago do céu, saiu uma figura luminosa de homem que ele nunca tinha visto na vida. E diante dessa figura, algo dentro de Paulo, o seu melhor algo, o seu melhor sentimento, a sua maior lucidez disse para ele: esse é o grande amor da sua vida. E é vivendo essa certeza, vivendo essa fé absolutamente inexplicável do ponto de vista mais imediatista, mas que nós podemos aqui elaborar uma explicação. Porque Paulo, assim como todos os outros discípulos, todos os outros membros do cristianismo primitivo, eles compuseram um grande pacto, um grande planejamento chefiado por Jesus e que envolvia, colocava as peças precisas nos lugares exatos. E Paulo tinha uma função especial que ele mesmo reconhece ao dizer de si mesmo que ele era o vaso escolhido. Ele era uma peça fundamental do projeto do Cristo. Ele já conhecia Jesus antes de encarnar, antes dessa vida. E todo esse conhecimento, todo esse planejamento, toda essa missão luminosa estava depositada no seu subconsciente, já que nós, quando encarnamos, e ele também, é claro, esquecemos não apenas as nossas vidas, mas o nosso planejamento reencarnatório.
Mas esse esquecer não é apagar, esse esquecer é remeter todo esse conhecimento para o nosso inconsciente. É por isso que grandes aprendizados, inclusive na infância, se realizam, eclodem, sem que a pessoa tenha feito uma aula de piano, começa a tocar piano, sem que a pessoa tenha feito nada em qualquer campo, eclode aquele conhecimento, aquela capacidade, aquele talento. E assim foi com Paulo, quando viu a figura de Jesus. Ninguém precisava explicar, não precisava ter nenhuma razão, nenhuma explicação para aquilo. Ele, olhando Jesus, sentiu: é o grande amor da minha vida. Foi um sublime, uma total entrega, um sublime exemplo de fé. Foi uma fé tão grande, tão gigantesca, que jogou no ralo seus interesses, a sua carreira. E esse diálogo é inesquecível para todos nós. Porque, imbuído dessa poderosa fé, dessa poderosa certeza que ali estava a figura central para a humanidade e para a sua própria vida, ele perguntou a Jesus: quem és tu? E recebeu como resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagine o que aconteceu dentro de Paulo de Tarso diante dessas duas certezas tão poderosas. Dele ser a grande referência espiritual, intelectual, afetiva, existencial. Ele estava diante do centro da grande figura humana de sua vida, e ao mesmo tempo a certeza de que tinha feito muito mal, tinha sido muito estúpido, muito violento contra exatamente essa figura luminosa, amorosa. Imagine o conflito dentro de Paulo de Tarso. 1000 explicações, 1000 desculpas ele podia ter dado. Nenhuma ele deu. Diante da informação de que aquele era o Jesus a quem ele perseguia, diante da cobrança de Jesus, carinhosa, mas da cobrança de Jesus: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Paulo, não recalcitres contra os aguilhões, disse Jesus. Palavras hoje que caíram em desuso e que fazem a gente não entender esse diálogo. Recalcitrar quer dizer teimar, resistir. Aguilhão era uma palavra com muito significado numa comunidade pastoril como era o judaísmo, como era a Judéia. Aguilhão era um instrumento de condução de rebanhos, feito, e tinha esse nome porque era comparado a uma agulha grande. Era uma barra que tinha uma ponta muito afiada e que era usada quando um animal saía do rebanho. O pastor dava uma agulhada no animal, estimulando, trazendo de volta para o rebanho. E ali no judaísmo, a figura do aguilhão era amplamente, a metáfora do aguilhão era francamente conhecida por todos, porque Deus trazia a dor para a humanidade, para o judaísmo, como um pastor agulha o animal que sai do rebanho, e que através da dor, através da agulhada, faz com que esse animal volte para o caminho, volte para o rebanho. E Paulo estava teimando contra as agulhadas e levando mais agulhadas e teimando, sofrendo muito e fazendo sofrer.
E aí vem a nossa questão, nesse ambiente, nessa comunhão, nesse testemunho de fé, onde Paulo deixou tudo, carreira, fama, nome, possibilidades imensas que estavam todas abertas para ele, deixou tudo de lado para reconhecer Jesus, o próprio centro da perseguição dele, como a luz do mundo. E ali, diante deles, diante dessa fé que brotou de dentro dele, do inconsciente dele, do mais profundo do seu coração, ele fez uma pergunta para Jesus: que queres que eu faça? A fé se expressando em obras. A partir dali ele fez uma aliança com Jesus que fez com que Paulo, com amigos, levasse a boa nova para todo mundo conhecido. Toda a volta do Mediterrâneo foi visitada pela ação incansável de Paulo de Tarso, onde ele sofreu muito, sofreu perseguições, apedrejamentos, cadeias, onde ele perdeu tudo o que tinha, nome, família. É muito interessante como a vida de Paulo de Tarso é uma comunhão de fé e de obras. E até de estudo da lei de causa e efeito numa mesma vida. Porque o sofrimento que ele impingiu foi o mesmo sofrimento que ele recebeu. A cadeia, o apedrejamento, o sofrimento, a injúria, o confisco, o afastamento da família. Tudo que ele provocou nos outros, ele recebeu na carne. É maravilhoso. Fé e obras ali, testemunhados claramente para todo aquele que quiser ver. De forma que, claro, queremos cônjuges que nos amem, mas queremos cônjuges que não tenham um amor apenas declarado, apenas sentido, tenham um amor expresso em serviço, expresso em obras concretas. E é também, é claro, esse amor que não apenas se declara, mas esse amor que se realiza no dia a dia, no cotidiano, que Deus quer de nós. Não basta, ninguém mais se iluda com declarações de fé, com demonstrações ritualísticas de fé. A fé só existe quando expressa em atos concretos de amor. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor é o grande mandamento expresso por Jesus. O amor é Deus. Deus é amor. E é assim que nós precisamos reprogramar nossa vida. Não seremos Jesus ainda nessa vida, não seremos nem mesmo Paulo de Tarso, mas nos colocar nesse rumo de conexão com o alto, mas não apenas em ritos, em proclamações, em correntinhas, em bíblias douradas no canto da sala, expresso em atos concretos de amor a todos aqueles que estiverem à nossa volta, em caridade, em fraternidade, em solidariedade. Que programa de trabalho, que programa de vida emancipador, realizador para cada um de nós, não é? Pense a respeito disso. Programe sua vida, reprograme sua vida com Paulo de Tarso e Jesus Cristo. Maravilha, muito bom. Simone Magalhães, Andréa Santos, Mônica Silva. Muito bom estar com cada uma de vocês aqui. Regina Frutuoso, Sayonara Angélica, André Salvatore, Yara Ferreira, Maria Lúcia, Duarte Gênio. É maravilhoso estar com cada uma de vocês. É uma excelente companhia. É uma excelente troca. É um excelente grupo de proposição à nossa transformação pela fé transformada em obras concretas.
oração, ação, fé e obras. Que esse binômio nunca mais desapareça de nossas mentes, de nossos corações. Um grande abraço, até a próxima. Compartilhe, minha amiga, meu amigo, porque todos nós precisamos de cada vez mais lucidez do que Deus espera de nós nesse momento crítico. Um grande abraço, até a próxima.